que esse assunto é de suma importância? Porque nós vamos entender corretamente como se estuda a Bíblia. Exato. Porque você talvez está aí na internet agora procurando por respostas. Eu tenho certeza. Porque da mesma forma que eu estive sedento pelas respostas bíblicas, eu sei que você também está e ainda continua sedento, porque nós vamos ser eternos estudantes da Bíblia, porque no céu nós vamos continuar. Exatamente, vamos continuar. Aí você pode perguntar, nossa, mas como assim? Se a gente já foi salvo, a gente não precisa continuar a estudar a Bíblia, não? Não, não é assim. Não é assim. O caráter de Jesus não é assim. Entende? O caráter de Jesus, certo? É fiel. Quando eu falo que o caráter de Jesus é fiel, é porque nós conhecemos o plano da salvação através da Bíblia. E ir para o céu e fechar a Bíblia, certo? E falar que não precisa mais porque já está com Deus no céu? Não, nós vamos continuar porque existem assuntos da Bíblia que não compreendemos. E que mesmo que compreendemos parcialmente, de forma verdadeira, nós vamos compreender de forma absoluta junto com Jesus, junto com Deus, junto com o Espírito Santo. O Espírito Santo faz esse trabalho. O Espírito Santo é uma pessoa que faz esse trabalho junto conosco aqui, de entender as Escrituras. Então, saiba definitivamente que existe uma verdade. Existe uma verdade. E existe essa verdade, e essa verdade vai lhe auxiliar por completo a distinguir, ok? A partir de hoje, os estudos que você fizer, ou se a sua igreja está ensinando corretamente, ou se o seu pastor está ensinando corretamente, você vai saber e vai agora andar no caminho da verdade, ok? Você agora não vai ficar no escuro, ok? Tenha certeza absoluta, porque em meio a este caos existe uma verdade, sim senhor e sim senhora. Pode ter certeza absoluta que existe, ok? Por isso que nós precisamos fundamentalmente, prioritariamente, saber sobre esse estudo aqui agora, ok? Vamos agora então começar com esse estudo aqui maravilhoso, ok? Eu vou convidar para você abrir aqui comigo, junto, né? Jeremias, capítulo 10, e no versículo 10 fala assim: mas o Senhor, Deus, é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Veja que maravilha! Olha, a primeira coluna, a estrutura, a coluna da verdade é Deus. Jeremias 10, verso 10. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo, é o Rei, é Jesus, é o Espírito Santo, é Deus, que é três, que se revela de três formas, entende? Então, todo estudo que você for fazer, se não estiver falando de Deus, entende? Você tem que começar a desconfiar. Ou se começar a falar que existe coisas ocultas sobre Deus, você tem que começar a desconfiar também. Entende? Começar a desconfiar. Se começa a levar a adoração para outro tipo de ser, você começa a desconfiar também. Entende? Veja quantas ramificações Deus, essa primeira coluna, vai nos levando, nos conduzindo à verdade. Se começar a falar de adoração de outros seres, por exemplo, Maria, entende? Buda, entende? Então, comece a desconfiar desse estudo. Se começar a falar que as coisas de Deus é oculta, se começar a falar que Deus muda, porque Ele não muda, porque Deus,
o que Deus fala é correto, porque ele é perfeito. Entende? Então comece a desconfiar. E dentre essas ramificações aqui, foram 3, tem muito mais. Você vai sendo conduzido, entende? Pelo Espírito Santo. Pode ter certeza absoluta. Pode ter certeza absoluta. Antes de começar o estudo, faça uma oração. Porque a oração é que vai fazer com que o Espírito Santo lhe conduza à verdade. Porque quando você fica muito fixo em algo que não é verdadeiro, o inimigo aproveita da sua mente que está obsessiva por algo que está errado, entendeu? E fica colocando mais ainda pilha na sua mente para que você acredite em algo que está errado. E pode ter certeza, toda vez que esse assunto que você está entendendo errado fica voltando à tona na sua vida, nos seus estudos, nas suas reuniões, nas suas conversas com as pessoas sobre estudos bíblicos, pode ter certeza que é o Espírito Santo querendo te corrigir. Ok? Exatamente. Agora, vamos para a segunda coluna da verdade. E a segunda coluna da verdade, João, capítulo 14, verso 6, vai falar assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Entende? Então Jesus é a segunda coluna da verdade. Jesus é a verdade. Entende? Jesus é o caminho. É a verdade. Ele é a vida. Então, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, certo? Nós só podemos ir ao Pai mediante a Jesus, e não mediante a Maria, e não mediante ao Buda, e não mediante às entidades espíritas. Entende? É só através de Jesus. Veja agora o quanto de ramificação isso vai abrindo a sua mente. Você começa a desconfiar. Quando alguém fala que outra pessoa te leva a Deus, não. Ou todos os caminhos te levam a Deus, não. Já pode começar a desconfiar do estudo. Entende? Comece a desconfiar do estudo, porque é só Jesus que pode conduzir. Aí quando começa a falar que vai ter arrebatamento secreto, porque Jesus vai vir como um arrebatamento, como de forma secreta. Não, já está errado. Jesus não faz nada secreto. Nada secreto, porque ele revela tudo aos seus profetas. Está escrito na Bíblia. Entende? Ele revela tudo aos seus profetas. Revela tudo a você. Revela tudo para mim. Entende? Porque a partir do momento que nós estamos falando sobre profecia, entende? Nós somos profetas também, mas no profeta no sentido de ser porta-voz de Deus. Entende? Ser porta-voz de Deus. Então, essa segunda coluna da verdade, entende? É importantíssima, porque é Jesus, o próprio Deus. Ok? Agora, nós vamos para a terceira coluna da verdade. Está em 1 João, capítulo 5. E no capítulo 5, nós vamos ver o verso 6, ok? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Olha, 1 João, capítulo 5, verso 6, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então, você já começa também a ramificar através dessa terceira coluna da verdade. Entende? O Espírito Santo é a verdade, porque o Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. Entende? O Espírito Santo é Deus. Aí já começa a ver as ramificações sobre o Espírito Santo. Muitas teorias aí de igrejas ou ensinadores da Bíblia, instrutores bíblicos, têm falado que o Espírito Santo é uma força ativa, é algo que vem de Deus, é como se fosse um poder de Deus. Não, não é um poder de Deus. O Espírito Santo é a verdade e ele é uma pessoa. Entende? Ele é a terceira pessoa da Trindade, ok? Porque Deus nos manifesta, nos revela, de acordo com o plano da salvação, de 3 maneiras.
através dele mesmo, do Filho e do Espírito Santo. Entende? Aqui na Bíblia está tudo sobre Deus em relação à salvação. Agora, nós vamos saber mais sobre Deus quando estivermos junto com eles no céu. Entende? Porque a Bíblia relata o plano da salvação. Ok? Então, dentro do plano da salvação, Deus se manifesta de 3 formas. Certo? É assim que nós vamos estudando e vendo. Entende? Que a Bíblia é sim a verdade e contém essas 3 colunas. Ok? Agora nós vamos ver a quarta verdade. A quarta verdade, a quarta coluna da verdade, está no Evangelho de João. Abra comigo no Evangelho de João, no capítulo 17, e também no verso 17, que diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Oh, que maravilha! Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que palavra? Essa aqui, meu amigo, ó. Essa aqui. Entende? Essa aqui é a verdade. Essa é a pura verdade. É a Bíblia. Então, os outros livros considerados sagrados nesse mundo não é a verdade. É só a Bíblia que é a verdade. Somente a Bíblia. Pode ter certeza. Então, a partir daí, você já começa a ter aquelas ramificações que eu falei. O Evangelho de Allan Kardec é verdade? Não. Entende? O Alcorão é verdade? Não. Os outros livros são verdade das outras instituições ou de outras denominações ou de outras religiões? Não. Somente o cristianismo, somente a Bíblia. Entende? É a verdade. Única e exclusivamente a verdade. Pode ter certeza disso. Ok? Agora nós vamos ver a última verdade, a quinta verdade. Ok? Que está em Salmo 119. Em Salmo 119, nós podemos localizar aqui a quinta e última verdade, que vai nos clarear muito mais, certo? No versículo 151, exatamente, versículo 151, que diz assim: tu está perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Que maravilha! Eu quero repetir essa quinta coluna novamente, certo? Salmos 119, verso 151. Tu está perto, ó Senhor, os teus mandamentos são a verdade. Os mandamentos, 10 mandamentos, não são só 2, são 10 mandamentos. Então, você já começa a fazer também aquela ramificação de verificação que eu te falei no início do vídeo. Você vê que se começar a abolir os 10 mandamentos, se estiver fazendo um estudo com alguém e uma pessoa estiver falando que os 10 mandamentos foram abolidos ou foram cumpridos através de Jesus e que você não precisa cumprir mais, começa a desconfiar, entende? Porque não é correto, porque os 10 mandamentos é uma verdade. Os 10 mandamentos é a verdade. Os 10 mandamentos é o caráter de Deus. Os 10 mandamentos é a norma do juízo, certo? Jesus usa os 10 mandamentos para poder nos julgar aqui nessa terra, entende? Para que nós possamos estar salvos no céu, ok? E os 10 mandamentos nos apontam a necessidade de ir para Jesus, entende? Nada mais aponta a necessidade de ir para Jesus, só os 10 mandamentos, entende? Porque os 10 mandamentos, porque pecado é a transgressão da lei. Que lei? Os 10 mandamentos. Entende? Não a lei cerimonial. Porque a lei cerimonial foi cumprida. Também não foi abolida, ela foi cumprida, ela foi efetivada com sucesso. Ok? Eu espero que com esse estudo você continue firme na sua busca, na sua caminhada cristã, junto com Jesus. Ok? E peça sempre o Espírito Santo em oração. Sempre, sempre, nunca esqueça. Peça o Espírito Santo em oração para que possa te guiar
nos estudos bíblicos. Exatamente. Porque o Espírito Santo é a terceira coluna da verdade e ele é a própria verdade. E ele sendo a verdade, ele vai te guiar por toda a verdade. Mesmo que você saia desviando, ele vai lhe incomodar para lhe apontar a verdade. Ok? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, mostre esse vídeo para outras pessoas que já perderam a esperança, que acham que a Bíblia não tem como ser entendida. Tem como sim. Ok? Um forte abraço e fique na paz e até um próximo conteúdo.